Novamente 4 animais aqui apresentados, né? Um campeonato onde a gente realmente, né, vê aqui o grupo do primeiro cavalo, um cavalo que tem um senão, né? Tem muita gente que vai apontar, né, para esse senão, mas é o cavalo de melhor dissociação, de melhor montado do campeonato. Depois a gente tem o grupo para os outros 3, né? E é bom a gente sempre deixar claro a questão da soma das qualidades. Então a gente nunca pega um campeonato e vai subtraindo os defeitos, né? A gente soma qualidades. E aqui o segundo cavalo hoje, né, foi o cavalo que mais aproximou, um cavalo que tem, né, suas virtudes. E o terceiro e o quarto cavalo são animais que já alteraram um pouquinho mais, né, durante a prova, mas ainda a opção do cavalo baio sobre o cavalo castanho é pelo movimento. A gente não consegue enxergar uma diferença, né, na dissociação dos animais. Falar, um é mais dissociado, o outro é menos. Não, são animais próximos, mas a gente vê a eficiência do movimento do primeiro cavalo bem maior do que do segundo, né? Começando pela liberdade do movimento do anterior. A gente vê que, falando primeiro e segundo aqui, terceiro e quarto, né? A gente vê que o quarto cavalo poderia estender mais a mão. O terceiro já tem uma liberdade bem maior no movimento anterior. Então ele ganha mais terreno, ele tem passadas mais amplas. Por quê? Porque ele tem extensão de movimento ainda melhor. O jarrete trabalha mais adiantado, né? O quarto a gente vê que já está verticalizando um pouco mais o movimento do jarrete. Então o cavalo baio já está estendendo mais à frente. Então ele ganha no rendimento, ele ganha na elasticidade pela qualidade da extensão da movimentação. A mão já estende mais, a perna também, então o movimento é mais coordenado, com mais amplitude, com mais elasticidade, por isso a opção. Entre o segundo e o terceiro, aqui também a gente não consegue ver a diferença, né, assim, grande da dissociação. A ligeira vantagem do cavalo castanho, mas a vantagem maior também é na movimentação. Olha como o movimento de mão é mais semicircular. A gente vê que o cavalo de trás, ele prejudica um pouquinho nessa chegada do anterior ao solo. Então o cavalo de segundo é um pouco mais coordenado que o cavalo de trás, justamente por ter o movimento de anterior um pouco mais semicircular. E se a gente aproximar, eu montei, para mim até mais fácil, né, acompanhar a transição desses dois animais. Eu acompanhei, né, a marcha reunida e alonguei. Quem está de fora, se ouvir, né, escutar esses dois animais passando, vai ver essa ligeira diferença da distribuição, e eu senti essa ligeira diferença, né, também na maciez, na montada, por isso a opção do cavalo castanho. E entre o primeiro e o segundo cavalo, aqui o primeiro cavalo tem o senão do movimento anterior, né? Se a gente olhar por frente, o segundo cavalo é mais corrigido, né? Então esse ponto, o segundo cavalo, sobressai sobre o primeiro, mas é aquela história, a gente tem, né, que realmente penalizar o cavalo que tem um problema de aprumo dentro do grupo dos animais de boa dissociação. E aqui a diferença da dissociação já é, né, um pouco maior. A gente vê o primeiro cavalo bem mais dissociado que o de segundo, e a gente confirma isso na montada. Então o primeiro cavalo é o cavalo mais dissociado do campeonato, é a melhor montada do campeonato, o cavalo mais macio do campeonato, com boa qualidade de extensão de movimento. Então perna tão boa quanto o segundo, tronco tão estável quanto o segundo, frente tão bem postada, até um pouco mais do que o de segundo, está mais ajustado, está mais reunido, e como eu falei, ele leva vantagem pela dissociação e pela qualidade da maciez. Então por isso no dia de hoje a opção do primeiro cavalo. Pode parar, parabéns apresentador desses animais, parabéns proprietários.